Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para você que está em casa, ao vivo para todo o Brasil, nos acompanhando via satélite, pelos nossos canais abertos e também pelas nossas redes sociais. Boa tarde, William. Boa tarde para você que está em casa. Está começando mais um programa especial sobre coronavírus aqui na TV Evangelizar. Lembrando que o nosso objetivo é levar informação, deixar as pessoas bem informadas, informação de qualidade, mas nós também estamos nesses 40 dias de oração. Hoje é o 12º dia de oração aqui na TV Evangelizar. E olha só, gente, por falar em informação correta, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira passada um auxílio mensal de R$ 600 para trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200. Para valer, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e depois seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal ainda não informou a data de início desse pagamento e nem como deve ser feito. O que eu quero alertar vocês é o seguinte, é falsa a mensagem que está correndo nas redes sociais, você vai ver aí algumas imagens, dizendo que você precisa clicar em um determinado link para fazer o agendamento para receber este pagamento. Gente, é mais uma fake news, não existe essa data prevista, nada está certo ainda. A gente só lamenta que isso esteja acontecendo, William? Novamente, mais uma fake news. Então, não clica em nenhum link que você desconfie, porque eles podem pegar seus dados pessoais, dados bancários, então é mais um golpe, ok? São muitos golpes, muitas fake news. A Câmara dos Deputados aprovou, mas ainda vai para o Senado. Aqui na TV Evangelizar, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso na sequência. Dentro das medidas para evitar a crise na economia, o Banco Central anunciou uma linha de financiamento de 40 bilhões de reais para as pequenas e médias empresas. Um dos objetivos é evitar demissões. Acompanhe. Novo fôlego para pequenas e médias empresas. Medida anunciada pelo governo faz parte do arsenal de ações para enfrentar a pandemia do coronavírus na saúde e na economia. De modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. A linha vai financiar por 60 dias os salários de trabalhadores que ganham até R$ 2.090 por mês. Mais de 12 milhões de pessoas devem ser atendidas. Quase 1,5 milhão de empresas poderão pegar os financiamentos. Elas faturam entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano. 40 bilhões de reais vão ser oferecidos com juros de 3,75% ao ano. Para esta dona de uma loja de materiais de construção, a medida é uma alternativa para evitar demissões. Caso o comércio continue fechado, infelizmente, seremos obrigados a suspender alguns contratos de trabalho. O dinheiro financiará a folha de pagamento e vai direto para a conta bancária do funcionário. A empresa que aderir não poderá demitir num prazo de até 60 dias. O dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário. E olha, alguns pais podem ter dificuldade para explicar esse momento para as crianças, comum, Mas uma cartilha lançada pelo governo federal tem dicas importantes. Vamos ver. Como explicar para as crianças e os adolescentes sobre o novo vírus de forma simples e clara, sem gerar pânico? Eu expliquei para as meninas de uma forma lúdica, através de uma cartilha que eu encontrei, e onde o vírus se apresenta como um vírus que gosta de viajar através das mãos, e expliquei sobre a importância da correta limpeza das mãos, também passar álcool gel depois. A psicóloga Juliana dá dicas sobre como repassar aos pequenos as informações sobre a doença sem gerar ansiedade. É muito importante você saber o que a sua criança ou adolescente tem escutado, tem pensado, quais são suas fantasias e quais são suas dúvidas.
e a partir daí você falar de uma linguagem simples e clara, de acordo com a idade dela, baseado em informações das autoridades competentes, muito cuidado por fake news, muito cuidado mesmo, e dar a informação sem alarde, sem pânico. Para que as informações sobre a doença cheguem às crianças e os adolescentes de forma adequada, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma cartilha sobre o assunto. Ela sugere aos pais ou responsáveis, por exemplo, que não fale aos pequenos sobre o número de mortes, para não gerar medo. Outra dica é dizer que não existe vacina nem medicamentos testados e, por isso, os hábitos de higiene são os nossos aliados. O documento também sugere aos pais que evitem a exposição de crianças em ambientes coletivos. Explicar o motivo pelo qual nós temos que ficar isolados, que não podemos ir às aulas, ver os amigos, visitar vovó, vovô, e aproveitar esse tempo para promover, para sugerir, para inventar brincadeiras que vocês possam conviver. William, ficou no passado aquela ideia de que isso não é assunto de crianças. As crianças são muito espertas, né? Pelo contrário, nós temos que inserir os nossos filhos, falo nós, você tem filho, eu também tenho, nós temos que inserir os nossos filhos nessa realidade, mas como diz, sem gerar mais ansiedade. Nós temos que falar a realidade, mas com calma, sem transmitir, ou seja, sem levar mais medo e pânico diante desse momento tão sério que nós estamos vivendo. Olha, Vanessa, muita gente usando suas habilidades e talentos para fazer o bem. Nós vamos ver agora o exemplo do que está sendo feito pela Associação Dar a Mão de São João do Ivaí, aqui no estado do Paraná. Veja aí. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa Poterico, sou voluntária da Associação Dar a Mão e eu vim aqui para mostrar para vocês qual é o resultado do trabalho que a gente está fazendo com as máscaras feitas na máquina 3D. Então é um trabalho, a haste é impressa na máquina e depois nós terminamos manualmente com uma folha de acetato e o elástico. Então é algo bem simples, mas que vai ajudar muito os profissionais de saúde, porque protege toda a região da face. Então isso daqui é muito importante para eles. E eu gostaria de agradecer todo mundo que está colaborando e a gente está aqui trabalhando, porque nós temos que fazer, nós temos que ajudar esse pessoal que está lá na linha de frente, combatendo o coronavírus, ajudando quem está precisando. Então, muito obrigada e está aqui o nosso produto, tá? E a gente espera poder colaborar mais ainda com o pessoal. Essas máscaras, inicialmente, serão doadas aqui para a região de São João do Ivaí, tá? Toda a região do Vale do Ivaí. Conforme a gente vai adquirindo material, nós vamos expandindo. Estamos vendo também com os colaboradores, né, do restante do Brasil, os outros voluntários que nós temos aí, para ver se eles também conseguem ajudar a sua região, tá bom? Muito obrigada a todos e todo mundo nessa. William, o segundo exemplo que a gente mostra no programa é de confecção dessas máscaras, né? Que bacana. Cada grupo fazendo a sua parte, né? E é dessa forma que nós vamos passar e superar esse momento. Cada pessoa colocando à disposição o seu dom, o seu talento, o seu carisma. Vamos ajudar o próximo, vale a pena. Com certeza. Com todo mundo em casa, o aniversário de Curitiba, na capital do Paraná, foi comemorado de uma maneira diferente. Os sinos das igrejas tocaram durante 15 minutos neste domingo. Vamos ver como foi. No dia em que Curitiba completou 327 anos, não houve festa. O centro da capital, que normalmente estaria cheio, ficou assim, quase vazio, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas nem por isso o aniversário da capital passou em branco, ou melhor, em silêncio. Os parabéns ficaram por conta desse som que ressoou por toda a cidade. Os sinos começaram a repicar ao meio-dia na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que fica bem no centro da cidade. O som durou 15 minutos. A proposta foi do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, uma forma de renovar a fé diante da situação difícil que enfrentamos. São 327 anos desde aquela manhã, na quaresma de 1693, quando o povo reunido
sob o olhar de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, fundou a vila, fundou a Câmara Municipal. É meio-dia, repitam os sinos das igrejas católicas. Sobem os louvores do povo de Deus, cantando os salmos da Bíblia. E todas as famílias cristãs pedem ao bom Jesus dos Pinhais, por intercessão de Maria, sua mãe, Nossa Senhora da Luz, que venha um tempo de cura. Acredito que a passagem dos Salmos que nos falam da fumaça do incenso que levam as nossas orações até diante de Deus, podem representar muito bem aquilo que os sinos hoje serão para nós, né? Serão esse som que levam as nossas orações dos mais diversos lugares e de nossas famílias, da nossa capital, né? Para Deus, já nesse momento que passamos de dificuldade aqui na nossa cidade. Esse som invadiu toda a cidade. Várias paróquias da capital participaram da ação. Recebemos muitos registros desse momento. As igrejas evangélicas também foram convidadas para participar da iniciativa e encontraram uma forma de aumentar esse som de esperança. Oramos por ela, Senhor, para que nos 4 cantos dessa bela cidade esteja presente os teus anjos, ó Deus, trazendo graça, trazendo proteção, o cuidado, livrando Curitiba do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Principalmente no momento em que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, eu acredito que muito mais do que pensar uma questão de confissão religiosa, né, é pensar na unidade dos cristãos. Eu acredito que esse seja o grande significado, a unidade de todos os cristãos, já rezando, pedindo que realmente Deus possa olhar sempre com misericórdia para com o seu povo. A festa para Curitiba não teve convidados, mas nem por isso as pessoas deixaram de celebrar esse momento. Enquanto os sinos repicavam por toda a cidade, as famílias se reuniram em oração em suas casas. Quem acompanhou esse momento foi a repórter Saila Rodrigues. Olá, Fabiana Vantucci, estamos na casa da família Barbosa. No ano passado, eles participaram das comemorações do aniversário da cidade. Como em 2020 a programação mudou devido à Covid-19, o pedido da Arquidiocese da súplica pela cidade de Curitiba foi atendido e juntos estão em oração. Para a família, a badalada do sino que ecoa pela cidade representa a fé e a união neste momento difícil que o mundo enfrenta. Novo dia surgiu e um povo que andava nas trevas viu uma imensa luz, teu clarão. Neste tempo de Quaresma, nós somos chamados a intensificar a oração, o jejum e a esmola. E intensificar por meio das nossas orações a Deus, como toda a igreja, toda a humanidade tem feito neste tempo, é um dever nosso como cristãos. O chamado alcançou a família do Roberto, que mora em Portugal há 1 ano e está em quarentena. Os paulistanos que estão em missão no país europeu se colocaram em oração para fortalecer a corrente de súplica e intercessão. Nós aqui como igreja doméstica, como um lar, uma família que é uma igreja doméstica, nos unimos à oração de Dom Peruso para podermos orarmos, não só pela cidade de Curitiba, que hoje tem um motivo especial, mas pelo nosso país Brasil e também aqui por Portugal e pelo mundo inteiro. De volta a Curitiba, a família Barbosa cuidou de cada detalhe para que o almoço de domingo fosse especial, com partilha de fé e esperança, mesmo com a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus. Pedir a Deus a bênção, a Jesus, que realmente neste dia sejam ouvidas as nossas preces. Assim como o Santo Padre falou na sua palavra na sexta-feira, nós temos um Deus que nós podemos clamar, Jesus, e Ele irá nos ouvir. E irá realmente derramar sobre todos nós suas bênçãos e suas graças. Que linda essa comemoração com os sinos e a união das famílias em casa. Parabéns para Curitiba. Parabéns, Curitiba. E a gente tem que pensar nas pessoas que nesse momento estão nas ruas ou em comunidades carentes
e que precisam da nossa solidariedade. Aqui no estúdio da TV Evangelizar, nós vamos conversar com a Simone Tavares, especialista do Observatório de Educação para a Solidariedade da PUC. Boa tarde, Simone. Boa tarde, William. Boa tarde, Simone. Boa tarde, seja bem-vinda. Vocês criaram alguns postos de arrecadação para alimentos aqui na cidade, né? É um drive-thru para arrecadação. Como que funciona? Exatamente. Nós temos um programa na PUC chamado Vizinhança. Esse programa existe desde 2017 e é um convite a que todo o grupo marista, não só a PUC do Paraná, pensem a sua relação com o território no qual a instituição está inserido, que é a Vila das Torres. Então, quando nós ficamos sabendo da pandemia do Covid, nós ficamos muito preocupados com como a população se comportaria em relação à assistência alimentar e até as suas questões financeiras. Então, foi idealizado junto com a Associação de Moradores e a Paróquia São João Batista, que está no território Vila Torres, essa ação. Então, todos vocês, curitibanos, que têm interesse em contribuir com o SOS Vila Torres, podem passar no posto de arrecadação que fica na Avenida Comendador Franco, em frente ao Clube de Mães da Vila das Torres. Inclusive, nós vamos passar durante a entrevista os endereços para quem está em Curitiba, os endereços para que você possa doar esses alimentos, né? Simone, nós estamos falando dessa realidade aqui, né, um pouco de Curitiba, mas eu acredito que também várias outras ações como essa estão sendo realizadas Brasil afora, né? Mais do que nunca é preciso essa mobilização. Nós temos acompanhado, né, no noticiário, toda essa mobilização da população em torno desse agir coletivo. E isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, não só para o auxílio às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também para quem presta ajuda, porque isso contribui para a nossa saúde mental. Entender Sim. que a gente continua fazendo parte de uma comunidade e uma comunidade que precisa de nós nesse momento. Há várias imagens da NASA, por exemplo, que mostram como a poluição diminuiu no mundo após o período de isolamento social. Então, há várias informações que são muito importantes para nós nesse momento. Então, o espírito de coletividade nos ajuda a estar próximos dessas informações confiáveis e que também vão nos ajudar, pós-pandemia, a sobrevivermos enquanto humanidade, né? Sim. E Simone, vocês tiveram essa iniciativa aqui na capital do Paraná, mas eu imagino que isso esteja acontecendo em todo o Brasil, porque muitos moradores dessas comunidades, eles são catadores de recicláveis. E agora, com todo mundo em casa, não tem esse material. E vocês souberam de pessoas que estavam realmente passando necessidade, assim, faltando alimento em casa? Sim, no caso da Vila das Torres, a gente tem mais de 300 famílias mapeadas que já estavam numa situação de extrema vulnerabilidade em relação à alimentação. Mas, como vocês dizem, né, não é só uma realidade da Vila das Torres. Não. Há várias comunidades no país, Paraisópolis, o Morro do Alemão, o Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, que são comunidades com um número muito grande de moradores e boa parte deles enfrenta a mesma realidade que nós aqui. Então, há muitas ONGs e instituições se organizando para poder contribuir com essa população. Porque eu acredito não, né? É a realidade. Muitas pessoas isoladas, por exemplo, esses catadores, a gente tem um determinado contato, né? Porque nós estamos aqui no centro de Curitiba e nós, no dia a dia, nós vemos esses catadores com seus carrinhos para cima e para baixo, e muitos deles catam ali o seu rescaldo durante o dia para comer à noite. E com essa situação, se não for a solidariedade, o estender a mão, porque eu digo, é fácil para nós que temos um trabalho, né, ficar isolado dentro de casa. E, de fato, temos que ficar isolados, principalmente aqueles que estão na situação de vulnerabilidade. Mas e para essas pessoas, né, que necessitam? Esse é o momento de nós fazermos a caridade. Olha, William, tem um relatório chamado Retratos da Doação no Brasil. Ele é organizado anualmente, né? E o último, o que foi divulgado no ano de 2019, nos indica que a cultura de doação do brasileiro é essa cultura de uma doação pontual, seja de alimento, seja de dinheiro. Então, isso prejudica bastante essa população num momento como esse. Porque nessas 2 primeiras semanas, quando nós começamos a campanha, nós temos um número muito alto de doações. No entanto, existe uma previsão de que essa pandemia dure pelo menos mais 1 mês, 2
2 meses, nós não sabemos quando vai acabar. E vai acabar. É importante que a gente deixe isso bem claro, vai passar. Mas até que passe, nós precisamos contar com essa constância da população nessa contribuição, não só para essa comunidade, mas em outros espaços também. Então, se você pode contribuir com alimento ou material de higiene e limpeza, o faça. Mas se não, contribua disseminando informações verdadeiras, né? Procura saber como é que está o teu vizinho, se essas pessoas estão precisando de algum tipo de ajuda, se eles pertencem ao grupo de risco. Enfim, não é só com a doação de alimentos que a gente pode praticar a solidariedade. Claro, e você falou bem, Simone, alimentos e materiais de higiene pessoal, porque a gente fala tanto nesse momento, tem que lavar as mãos, mas a gente vê também pelos veículos de comunicação que tem muita gente que não tem água em casa e às vezes não tem o sabão para lavar as mãos. Então, nesse momento, essa doação também é importante, né? Sim, no caso do SOS Vila Torres, nós estamos solicitando também itens de higiene pessoal, mas a gente tem uma realidade de residências com aproximadamente 10 pessoas morando ali. E também temos um número muito alto de pessoas em situação de rua. E quem está em situação de rua realmente não tem onde lavar as suas mãos de maneira adequada, fazer a tua higiene. Então, por isso a gente orienta que para pessoas em situação de rua entrem em contato com a Central 156, né, a Central de Atendimento, para fazer o devido encaminhamento e acolhimento. Mas, para a população da vila, a gente está fazendo essa arrecadação de itens de higiene e limpeza. Você é do Observatório de Educação para a Solidariedade da PUC Paraná. Como que os alunos, os estudantes são convidados a participar de projetos como esse? Bom, nós somos uma universidade. Então, pela natureza da universidade, nós nos preocupamos com como é a nossa atuação na sociedade. Mas, além de sermos uma universidade, somos uma universidade católica. Então, para além da função da universidade, nós temos uma missão, que é educar não só bons profissionais, mas também bons cidadãos. É ofertar pessoas conscientes de que elas fazem parte de um todo, que é essa sociedade. Então, hoje, na PUC, além do Observatório de Educação para a Solidariedade, que integra a diretoria de identidade da instituição, nós temos o projeto comunitário, que é uma disciplina comum a todos os cursos de graduação. Então, todo estudante que faz faculdade na PUC precisa cumprir 30 horas de projeto comunitário. Essas 30 horas são em várias instituições parceiras aqui em Curitiba e na região metropolitana. O projeto comunitário hoje é só para acadêmicos da PUC, no entanto, as instituições que são atendidas pelo projeto comunitário recebem trabalho voluntário. Então, se você que mora em Curitiba e região metropolitana quiser conhecer uma dessas instituições, basta acessar o nosso site, que é identidade.pucpr.br, e terá acesso a essas instituições parceiras para talvez iniciar algum trabalho voluntário após, né, esse período da pandemia. E é interessante você falar desse projeto, dessa questão de fazer voluntariado enquanto está na universidade. Alguns deles, eles acabam se envolvendo e continuam, os alunos? São muitos os casos, Vanessa. A gente tem um caso que nos é muito caro, que foi numa das nossas instituições parceiras daqui de Curitiba mesmo, e o estudante era um estudante de engenharia de produção, e aí ele foi numa instituição de longa permanência para idosos. E ele verificou que toda a infraestrutura daquela instituição era muito precária, sobretudo para conseguir fraldas geriátricas. Então, ele pensou uma máquina e readaptou uma máquina que já tinha lá na instituição, reformou para poder produzir essas fraldas e garantir a autonomia nesse sentido da instituição. E ele fez todo esse processo pós atividades de projeto comunitário. Então, a gente costuma dizer que o projeto é um despertar para a solidariedade que a gente proporciona aos nossos estudantes. E as famílias vêm junto, né? Porque esse estudante que participa, ele também cativa e faz com que a sua família conheça mais essa rede de solidariedade no Paraná. Por isso a importância do Observatório de Educação para a Solidariedade. Vanessa, você mesmo citou que as ajudas pontuais, como nesse momento, elas vêm, né? E graças a Deus que vêm. E a questão de inclusão desse pessoal? Essas pessoas estar mais inseridas na sociedade? A gente tem um diálogo muito próximo com o poder público. Então, como eu disse no início, né, por meio do programa Vizinhança, que a gente atende hoje a Vila das Torres, mas a gente também dialoga muito com o poder público. E ali na Vila, a gente tem uma atuação bem próxima com o CRAS, que também nos ampara nesse sentido de como é depois das campanhas que a gente desenvolve. O que acontece? Como essas pessoas são acompanhadas? Então, a gente
gente conta com esse apoio do poder público em relação às informações, mas também nesse trabalho coletivo, né, de amparo. Que às vezes o próprio CRAS, eles têm algumas atividades, além da assistência, eles têm algumas atividades também para esse público, né? Exatamente. As nossas atividades, inclusive, do programa Vizinhança, não são, em sua grande maioria, atividades de assistência. Porém, nesse momento, nós entendemos que era necessário que a gente se posicionasse dessa forma. Esse momento, Simone, é de apreensão, de medo, né? Vocês tiveram que se mobilizar rapidamente, mas você acredita que é importante também, momentos como esse são importantes para que as pessoas se conscientizem da necessidade de ajudar o próximo? Esse projeto é muito interessante, o nome Vizinhança. Você não precisa ajudar alguém que está muito longe, né? Você tem que olhar para o lado, é isso? Isso é muito importante, Vanessa, quando você diz dessa necessidade que a gente tem de sentir que faz parte de uma comunidade e ser útil para essa comunidade. Então, o projeto se chama Vizinhança justamente por isso. Nós estamos inseridos nesse território. Então, o nosso convite, não só pelo nome, é esse, que você, cidadão, se perceba qual é o território no qual você está inserido e de que forma você pode contribuir para que esse território tenha uma vivência coletiva mais adequada para todos, né? Uma forma mais equilibrada de viver para todo mundo. Eu quero chamar a atenção do pessoal que está em casa, que a gente está falando desse projeto que foi feito aqui em Curitiba, mas semana passada nós falamos, por exemplo, que as arquidioceses lá de Teresina estavam precisando também de roupas, de material de higiene. Então, todo o Brasil está mobilizado. Então, em cada cidade, que cada pessoa procure, não é, a sua igreja, uma ONG, uma universidade, que tem muitas ações acontecendo. Não é? Exatamente, é como nós conversamos, né, anteriormente, dessa necessidade de entender quais são os pontos que você pode contribuir, e não existe uma receita, uma cartilha, mas é entender que você faz parte. Então, às vezes, o teu próprio vizinho é alguém que está precisando que você faça as compras porque ele pertence ao grupo de risco. Isso também é uma ação de solidariedade. Maravilha. Simone, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigado, Simone. Obrigada. Gente, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.